Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem e acredito sempre, claro, que é proveitosa. Qualquer mensagem, qualquer passagem que você fale da Bíblia, você está falando algo proveitoso. Não é miolo de pote. Miolo de pote, você sabe o que é. Miolo de pote é nada, não tem nada, né? Então, a graça. Você acha? Qual é o seu entendimento? Nós estamos vivendo em graça? É correto falarmos? Não, nós estamos em graça. Que nem meu canal foi aberto o nome quando eu escolhi, vai fazer 4 anos, Limpos pela Graça. Por quê? Eu tinha entendido que eu tinha saído do evangelho pregado por Jesus de Nazaré. Este evangelho é o evangelho da circuncisão, que Jesus de Nazaré pregou para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. E quando chegou em Paulo, Paulo pregou o evangelho da graça. A graça é um favor imerecido. De certo que esse favor imerecido, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Porque como pode ser um favor imerecido de Deus, se nós somos filhos dele no Espírito? E esse corpo carnal é um corpo experimental. É um corpo para termos experiência na carne. Mas nós somos filhos dele no Espírito. Então, como pode? Quem é que traduziu essa palavra? Quem é que passou o significado da graça, favor imerecido? Como que? Você entendeu? Um favor imerecido? Só se for um favor imerecido para a natureza carnal. Mas na natureza carnal você não acha bem nenhum. Não tem bem nenhum. Ah, não, mas é que a graça foi para santificar a carne. Mas como pode santificar algo perdido? Pode sim. Fortalecer o espírito, o entendimento do espírito, enfraquecer a carne. Enfraquecer a carne assim. Então aí tudo bem. Vamos levar por esse lado. Então, graça é um favor imerecido para enfraquecer a carne, vamos dizer assim. Porém, Paulo pregou esta graça para os gentios. E os gentios foi o povo escolhido por Deus para viverem por fé, não por obras, não por mandamentos escritos. As leis de Deus, ele colocou na mente, na consciência e no coração dos gentios. Então, desde o início, os gentios, eles sempre tiveram as leis de Deus em sua consciência. Eles sempre souberam o que é certo e o que é errado. Já os judeus, não. Os judeus receberam as leis escritas para cumprir. Porque assim está escrito. E Romanos 2, do versículo 14 ao 16, Paulo falou a respeito da lei na consciência e no coração, no entendimento dos gentios. Depois você leia lá, Romanos 2, 14 ao 16. Então, eu não estou na graça. Você que já entendeu a escatologia consumada, você que entendeu o evangelho eterno, você não está na graça. O tempo que nós vivemos, dos que nasceram do ano 70, não 1970, no ano 70, do ano 70 para cá, todos já não vivem mais. O mundo já não está mais em graça. As pessoas não estão mais em graça. Porque a graça foi pregada por Paulo até o juízo. Quando veio o juízo? O juízo veio no ano 70 em Jerusalém, quando Cristo julgou quem deveria julgar. Os israelitas com a lei escrita e os gentios com a lei em sua consciência. Claro, aqueles que estivessem lá em Jerusalém, porque o juízo foi dentro dos muros de Jerusalém. É isso aí. Então, quem nasceu depois do ano 70, quando foi estabelecido a justiça eterna, o tabernáculo espiritual eterno de Deus, a justiça eterna está lá em Daniel 9, do 24 ao 27, o juízo, o evangelho eterno está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E o tabernáculo espiritual, que Deus estabeleceu no lugar do tabernáculo terreno, está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3 e o 6, que comprova, que é o checkmate, que fala que tudo foi feito, tudo foi realizado no ano 70, durante o dia do Senhor. Então, é isso que é o meu entendimento, porque não estamos mais em graça. Nós não estamos mais em graça. Agora,
O evangélico, o religioso, o católico que está em Jesus de Nazaré, que está nas práticas de Jesus de Nazaré, eles ainda não chegaram nem na graça pregada por Paulo. Quem é religioso não chegou em Paulo ainda, está em Jesus de Nazaré. Aí você do outro lado, você fala, não, você está enganado. Lá onde eu vou, lá fala sim, fala de Coríntios para contribuir, conforme tiver propósito do coração. Fala também, não sei aonde, que aquele quanto mais semeia, mais colhe. É essas passagens que eles gostam de usar. Eles gostam de usar essas coisas que trazem, que puxa a sardinha pro lado deles. Entendeu? Porém, eles não entenderam ainda a respeito do arrebatamento. Então eles ficam falando, olha, haverá um arrebatamento, quando Jesus voltar por sobre as nuvens, com os anjinhos batendo asinha, aí serão arrebatados, e fala sobre Efésios 6, a armadura de Deus contra, aí eles criam Satanás como um ser, demônios como um ser, aí eles não conseguem buscar o entendimento da palavra potestades e principados, aí eles, aonde eu frequentei lá, que eu cheguei a ser quase pastor, porque esse título não existe mais, lá em 92, 93, eu fui obreiro, fui lá e fazia umas orações, fazia um jejum, falava em nome de Jesus, claro que eu falava. E eles ficam nisso, eles ficam nesse tempo, então usa-se Efésios 6 para falar, tá vendo? Em nome de Jesus nós temos que expulsar, porque a hierarquia no mundo demoníaco, a hierarquia, tem potestade, tem principado, aí eles falam, sabe o que eles falavam na época? Só quem pode lutar, quem tem poder para guerrear contra as potestades, os principados, aí falava que era o pastor regional, o pastor nacional, o bispo cuscuz com ovo frito, e lá não tinha missionária, a mulher lá não fazia nada não, a não ser lavar, fazer unha de mulher dos camaradas lá, fazer cabelo, para isso servia. Mas outras coisas não fazia não. Então, quer dizer, essa ilusão deles, falando, eles vivem isso. Eles estão até aqui, pessoas com 50, 60, 70 anos dentro desses lugares. Eles não saem disso. É Jesus de Nazaré e algumas pitadinhas, algumas falas de Paulo. Alguns versículos ali, como rotular, uns rótulos assim, sabe? Para falar isso daí, que é Efésios e tal. Então eles usam essas passagens e as pessoas ficam aprisionadas nesses lugares, acreditando que sim, eles falam, não, claro, eu estou na graça de Cristo. Pois é, ô cara pálida, só que a graça não tem mais. A graça, o religioso, para chegar no evangelho eterno, seria bom que ele viesse direto, ele fizesse um trampolim direto. Ele entendesse do evangelho pregado, das boas novas pregado por Jesus de Nazaré aos judeus, se eles entendessem diretamente que já foi estabelecido Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse capítulo 1 e 10, capítulo 1, versículo 10, porque era o dia do Senhor foi o dia do juízo. Mas, como Paulo mesmo disse, o fundamento ele anunciou. O fundamento da graça, o fundamento da sã doutrina, ele anunciou aos gentios. Então, claro, é óbvio que é muito interessante um religioso sair de Jesus de Nazaré, passar por Paulo para ter o conhecimento do fundamento e assim chegar no Evangelho eterno onde nós estamos, onde foi estabelecido eternamente. Não tem mais nada para acontecer dos escritos bíblicos. Nada mais, nada. Não, nada. O final, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 8, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele disse que para que o Santíssimo Espiritual, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos Espiritual, fosse estabelecido, havia necessidade ainda de ser destruído, ou não poderia ter sido estabelecido ainda o santuário, o Santo dos Santos Espiritual, porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Hebreus 9:8, ainda estava de pé. Porém, quando fosse lá no finalzinho, quando fosse feita a nova reforma, aí sim seria estabelecido o espiritual, que o próprio Deus se faria morada nele. É o que aconteceu no final, no juízo do ano 70.
Por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3 e 6, é isso que nós temos que viver. Não mais em Jesus de Nazaré e não mais em Paulo. Aí você fala, então por que você fala de Jesus de Nazaré, você fala de Paulo, você fala de Gênesis, Graças a Deus eu posso falar de Gênesis e Apocalipse, que a cada dia mais o Pai tem dado entendimento. Então nós temos o discernimento, nós temos a sensibilidade para entender as fases dos escritos bíblicos, as etapas, entendeu? Eu não posso ficar parado, que nem tem gente que já colocou lá, mas você não fala muito de Paulo. A pessoa coloca assim. Sabe por quê? Porque eu falo do estudo. O conhecimento, graças a Deus, ele chegou a um ponto que você pode falar de tudo, de toda a Bíblia, de 66 livros. Nós não estamos mais apegados a fase nenhuma. Eu não estou mais apegado a fase nenhuma dos escritos bíblicos. Tudo de Gênesis e Apocalipse são livros de história, são livros históricos. Claro que é. Porque Deus está em nós. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos exorta, porque assim está na profecia de Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Deus disse pela boca do profeta que depois daqueles dias não precisaria mais ninguém falar dele para ninguém, porque todos o conheceriam, desde o menor ao maior. E as leis dele estariam na mente e no coração dos judeus, da tribo do povo de Israel e de Judá. E os gentios não mudou nada, porque antes de Jesus vir, as leis de Deus espirituais já estavam na mente dos gentios, na consciência dos gentios. É o que está em Romanos 2, 14 ao 16. Na consciência dos gentios, as leis de Deus sempre estiveram. Sempre estiveram. Então, lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, quando ele disse, depois daquele dia, ninguém precisava mais falar dele. Sabe o que significa isso? Eu não preciso falar dele aqui. Eu não era para mim estar aqui. Aqui eu podia estar gravando vídeo de outra coisa. Mas por que eu estou falando? Por causa do estrago que a religião faz na sociedade. E graças a Deus, é Deus que colocou esse interesse em mim de ler a Bíblia, de procurar, de passar esse entendimento. Claro que é. Para que, quem sabe, uma meia dúzia saia das trevas, saia do engano. E é o que tem acontecido. Veja Geraldo, veja Elcio Jesus, veja Elivelto, veja outros aí que falam da graça. Eles ainda estão lá estagnados na graça. Eles ainda estão lá, eles estão fundamentados. E eu, graças a Deus, já dei uma escapulida, eu já dei uma escapada dessa graça aí. Eu não sei se, como eu não vejo vídeo mais de ninguém, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que ficar lendo Bíblia e fazendo outros vídeos, fazendo outras coisas, eu não tenho tempo de ver vídeo nem ninguém. Só se eles já estão pregando a escatologia consumada, porque eu vejo eles falando da escatologia consumada, mas eles vivem a graça. Vivem na graça. Até aí tudo bem, eles não estão errados não, porque eles estão pregando graça para quem? Para religiosos. Porque para tirar os religiosos. Mas tem que também avançar no conhecimento. Não é ficar estagnado somente na graça. Tem que passar um pouquinho, tem que adiantar, tem que dar uns passinhos adiante. Falar, vem cá, a graça foi o fundamento, foi o baldrame do edifício. Paulo falou, eu estou aqui apenas ensinando, anunciando um fundamento, o baldrame, o alicerce. Agora, o que vocês vão construir, construam com sabedoria, construam com espiritualidade. Então assim deve ser. Então eu já dei uma escapadinha. Já falo da escatologia, já falo com o evangelho eterno estabelecido. Nada mais para ser estabelecido. Tá bom? Então eu volto a afirmar, nós não estamos mais, nós que eu digo a humanidade, todos que nasceram depois do ano 70, não estão mais no tempo da graça. Esse tempo da graça ficou lá antes do ano 70, ficou lá dentro dos muros de Jerusalém. A graça foi pregada por Paulo. Depois do ano 70, é o evangelho eterno que é Deus em nós. Por isso que não precisa mais de ninguém. Tanto que o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, no capítulo 8, versículo 10 e 11, ele tirou da onde? Entre aspas, ele tirou de Jeremias 31 e colocou ali. Falando que depois daqueles dias ninguém precisaria falar mais dele. Deus falou. Porque todos o conheceriam, desde o menor ao maior. E assim, não é? Você pode chegar num lugar onde tem uma pessoa, você não vai entrar lá,
Mas você pode conhecer sua vizinha que ela vende o corpo, vamos dizer assim. E você ali lavando o quintal, você conversa, é sua vizinha, e ela fala, aí você fala, você hoje já não é mais um religioso doente, você não é religioso, você chega e pergunta, ô fulana, você tem fé? Ela vai falar, sabe o que para você? Claro que eu tenho fé em Deus. Você chega numa boca de fumo, perto da sua casa, ô meninos, ô rapaziada, ô galera, é assim que eles falam hoje, ô galera, vocês creem em alguma coisa? Claro que nós cremos. A nossa fé é em Deus. O cara tá com lavrado de cachaça. Eu, há mais de 20 anos que eu não bebo, mas quando eu bebia há muitos anos, ainda mais lá no Mato Grosso, quando eu morei, a gente costumava dar um lavrado. O cara pode estar com lavrado, assim, aquele mesmo, daquela bem tradicional, ele vai dar uma bicada, você chega, ô fulano, você acredita em alguma coisa? Claro que eu acredito em Deus. Ele não sabe como que é, porque ele não, graças a Deus ele não é um religioso, nada, mas ele acredita em Deus, porque Deus está na mente dele. Deus está na mente do índio, Deus está na mente do negro, do europeu, do japonês, do coreano. Deus está na mente de todos. De todos. Chega na Cracolândia, fulano, você está nessa vida, mas você tem fé em alguma coisa? Claro que eu tenho fé em Deus. Porque isso já foi colocado lá no ano 70, todos conhecem Deus. Ah, mas e o ateu? Ele é ateu na carne. Que diferença tem um ateu para uma prostituta? Que diferença tem um ateu para uma pessoa que usa a Bíblia para enganar e roubar as pessoas? É uma natureza da carne, é uma obra da carne que está acontecendo. Mas o que vale é o Espírito. E o Espírito veio de lá e vai voltar para o reino celestial. Tá bom? Então eu vou encerrar com você, porque nós não estamos mais no tempo da graça. Foi essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. Claro, eu não sou dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o pai da verdade. Alguma dúvida, você pode colocar aí no comentário e você fala assim, mas conforme esse escrito aqui e tal, por que fala isso? Eu garanto que esse escrito você vai pegar de Romanos a Filemão, 13 epístolas de Paulo, você vai pegar do livro de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo que escreveu, você vai pegar lá no Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro da história de Jesus de Nazaré, você vai pegar em Isaías, você vai pegar em Jeremias, você vai pegar em Gênesis. Esse escrito que você vai pegar, ele está entre Gênesis e Apocalipse, está no meio dos 66 livros. Então qualquer escrito que você pegar ali, já se cumpriu. Se eu discutir com você a respeito disso, como sendo algo ainda para acontecer, eu estarei desqualificando Apocalipse 1:10, Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse 17, Apocalipse 13, Apocalipse 18, Apocalipse 19, Apocalipse 21, do 1 ao 6. Eu estarei desqualificando Apocalipse 22, versículo 11, que João disse, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, continue o justo sendo justo, continue o santo a santificar-se. Por que continua? Porque tinha dado uma pausa para o juízo e depois o baile segue, a carruagem segue. E segue, a natureza carnal não foi dado o fim. O juízo foi contra os israelitas, por não obedecerem às leis. O juízo também, os gentios que estavam em Jerusalém, também o chicote caiu sobre o lombo deles. Mas a natureza carnal, ela continuou. Porque para se ter barrado a natureza carnal, então deveria ter sido destruída toda a humanidade. Toda a humanidade. Aí Deus destruiria a humanidade, Deus destruiria já os shoppings, as casas dos Ridifu. Você sabe, né? Casinha de Ridifu, esses negócios aí que tinha, essas casas aí. Tinha que destruir tudo. Tinha que pegar fogo, sei lá eu, e brotar tudo de novo, sem nenhum prédio, nada, e fazer novamente um ser humano. Aí pode até ser, mas o juízo passou, acabou o juízo, Jesus falou lá, Mateus 24, 34, 35. Tudo acontecerá nessa geração, não passará essa geração sem que tudo aconteça. E ele ainda falou no 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quer dizer, no ano 70 aconteceu tudo e o baile seguiu. Tá bom? Então, se foi útil para você, não esqueça, hein, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da palavra de papai,
conforme ele vai nos dando entendimento, tá bom? Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.